Já aconteceu com você, recrutador ou empresário, abrir uma vaga e aguardar semanas, dias para receber currículos e quando recebe currículos de candidatos estão desqualificados? Hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, inteligência artificial e como pode ajudar neste ponto. Principalmente, o recrutamento nunca foi tão desafiador nos tempos de hoje. Meu nome é Diógenes Reis, sou CEO da VivaWorks e hoje nós iremos falar sobre recrutamento com tecnologia com a Letícia Araújo. Olá, obrigada, Diógenes. É um prazer falar desse tema tão importante que é a maior dor que as recrutadoras estão no momento, né? Atrair candidatos, quantidade de candidatos e depois a gente afunila candidatos qualificados, né? E o que a gente vai falar hoje é como a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo. Legal, Letícia. A gente começou a conversar aqui, né, para falar desse tema, né? Eu vejo que como nós, VivaWorks, contratávamos, né, antes, sem ter uma plataforma de tecnologia com inteligência artificial, né, Letícia? Eu gostaria de falar um pouco, explicasse um pouco sobre isso, já que você estava na ponta, né, nesse projeto, sempre participou dos processos de contratação da empresa. Olha, Diógenes, era bem complicado. Por quê? Era totalmente descentralizado. Nós recebíamos currículos pelo WhatsApp, por e-mail, pelo site, por formulários, e aí a gente não conseguia construir um banco de talentos, né? E aí, quando a gente conseguia, às vezes passava um candidato legal para um processo seletivo, lá na frente, nossa, lembrei de tal candidato. Para achar o currículo desse candidato era bem complicado, né? Então a gente de fato não conseguia fazer essa construção desse banco de dados ou fazer filtragens, entre outras questões. E um outro ponto era como demorava para ter um parecer dos candidatos. Olha, fazer essa triagem e entregar os melhores, né, para o gestor analisar, para quem vai tomar a decisão final, né? Por quê? O recrutador às vezes começava a analisar um currículo, dois, três, ia para uma entrevista, ia para uma reunião. À tarde ia fazer um parecer, ia fazer alguma outra coisa. Na hora que ele ia fazer o parecer ou iria analisar outros candidatos, ele já não tinha os mesmos padrões, né? Os mesmos critérios de análise, a cabeça estava cheia, estava sem paciência. Então, tudo isso influencia num bom processo de contratação. Legal, legal. Ou seja, né, além de economizar tempo, isso ajudou a evitar muitos erros, pelo visto, né? Esses processos já definidos, né? Com a tecnologia já organizada, pelo visto ajudou a ganhar bastante tempo, né, Letícia? Isso. Então, depois que a gente começou a utilizar a tecnologia e a inteligência artificial nos nossos processos, né, tudo mudou. Por quê? A gente passou a ter um único local de recebimento dessas vagas, desses candidatos, né, e de divulgação dessas vagas. Então, nós criamos um portal, né, personalizado de vagas para promover a nossa marca empregadora, que a gente sabe que isso é extremamente importante para contratar e contratar bons candidatos. Os bons profissionais olham muito para a marca empregadora, né? Para a percepção, para a autoridade que essa empresa tem quando fala-se em contratação, em vagas, em benefícios, em como os candidatos eles são tratados, onde eu acesso essas vagas, qual que é o local de referência. Então, nós criamos esse portal e as vagas são publicadas em um único local e o recebimento desses candidatos é para um único local também. Por quê? Por e-mail vai se perder, pelo WhatsApp vai se perder, uma hora a gente vai pagar essa conversa, a gente pode mudar a equipe. Enfim, quando a gente tem uma única plataforma de referência, fica muito mais fácil desse processo. Além disso, dessa gestão unificada e centralizada de vagas, de candidatos, de banco de talentos, fica muito mais fácil também, com a inteligência artificial, ajudar os recrutadores nesse processo. Então, eu sempre falo assim, a inteligência artificial não vai substituir ninguém, bons profissionais. Agora, os bons profissionais terão que saber utilizá-las ao seu favor, né? E a inteligência artificial serve muito para isso, para ajudar a definir esses critérios de análise de candidatos e, né, criar um padrão. Então, olha, vou analisar 3 candidatos, eu vou ter os mesmos critérios para analisar esses candidatos e entregar um parecer. Então, a gente está poupando o tempo do profissional, da recrutadora, em gastar horas e horas escrevendo textos sobre o candidato. Legal, você falou um ponto bastante relevante, que é a experiência do candidato, né? Quem está do outro lado, ter essa experiência também é bastante importante, né, Letícia? E trazendo esse gancho aqui, o que eu vejo, né? A plataforma pode ajudar empresas, como a plataforma de tecnologia pode, além de oferecer uma excelente experiência para o candidato, como ela pode
atrair mais candidatos qualificados para essa vaga que a empresa está oferecendo? Bom, a gente tem diversos fatores que a tecnologia vem para trazer esse alinhamento. Por quê? Ela tem um filtro mais criterioso. Então, o que ela faz, a inteligência artificial? Ela se baseia em diferentes fontes de dados para fazer essa análise desse candidato. Então, ela vai levar em consideração o contexto da empresa, o segmento, a cultura da empresa, o que a alta gestão, né, a diretoria valoriza em um candidato, como que é o processo interno, qual que é a descrição da vaga, principalmente ali na otimização até de descrição, né? Pensando assim, quais são os requisitos, as habilidades, as competências ideais que esse candidato precisa para entrar na empresa, para desempenhar uma boa função, né? Então, a inteligência artificial, ela utiliza uma série de dados, uma série de fatores para auxiliar, né, nesse processo de análise e entregar, de fato, filtrar os melhores candidatos, os candidatos mais aderentes para essa vaga. Então, ela leva em consideração, no mínimo, 3 fontes de dados, né? A empresa, a descrição da vaga, o próprio candidato, o currículo do candidato, e ainda dá para deixar ela um pouquinho mais crítica, digamos assim. Imagina que você abriu uma vaga hoje, e aí você vai imaginar na sua cabeça o perfil de candidato ideal, o candidato perfeito. Então, você vai fazer essa descrição desse candidato, e você também vai ativar isso na plataforma, e vai ser mais um critério que ela vai ter para se tornar, digamos assim, um pouquinho mais crítica e fazer uma análise ainda mais forte. Então, por exemplo, sem esse perfil, ela poderia dar 87% de aderência. Com esse perfil do candidato ideal, provavelmente vai baixar para uns 80%, mas você vai receber os candidatos de fato que fazem mais sentido de trabalhar na empresa. Sim, sim. Então vamos pensar que o empresário, a recrutadora abre a vaga, e você consegue atrair pessoas como candidato. Desses candidatos, dessa base de candidatos, Letícia, agora eu quero fazer uma pergunta para você que acho que faz bastante sentido quando a gente fala de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, né? Então, nesse ponto que abrir a vaga, tenho candidatos, como funciona a triagem? A inteligência artificial atua na triagem desses candidatos. Pode explicar um pouco para a gente? Maravilha. Não, legal, Jess, sua pergunta por quê? Existe de fato todo um contexto, né, e critérios para isso, mas quando você falou em aprendizado de máquina, o que eu falei agora, digamos assim, é um prompt, um comando, assim como existe em qualquer inteligência artificial, que ela precisa de contexto, comando para analisar. O aprendizado de máquina é um pouquinho mais avançado e, de fato, nós temos, né, na plataforma, nós utilizamos dessa forma, que é a própria máquina, a própria inteligência artificial, aprender com a empresa ou com a recrutadora. Então, assim, a empresa A recruta de um jeito, valoriza determinados critérios. Tem empresas que vão pesar mais o tempo de experiência do candidato. Tem empresas que vão levar mais em consideração a formação acadêmica, o segmento que a pessoa atuou. Então, a plataforma ela vai levar em consideração a forma com que o recrutador, a empresa recruta, quais são os critérios que ela mais valorizam. Então, digamos assim, cada empresa que utilizar, né, uma plataforma, ela vai levar em consideração isso. Ela vai aprender com uma série de dados anteriores. Olha, vamos pegar ali 10 currículos, 10 candidatos e analisar. Olha, eu valorizo isso não, esse sim, esse está descartado. E ela vai aprendendo. Então, conforme vão se abrindo as vagas, os candidatos vão chegando, ela aprende a todo momento, né? Então, a gente fala que é um aprendizado constante, ela aprende com a gente, né? Com os próprios profissionais, com os próprios gestores. Legal, legal. E a impressão é que ela aprende nesse ponto das pessoas que deram certos, né? Das pessoas que não deram tão certo, e ela começa a trabalhar isso, né, de uma forma automatizada para ajudar a ter o máximo de acerto numa contratação, né? Até um ponto legal que acontece. Justamente a gente sabe que a rotatividade é grande nas empresas e a inteligência artificial, nesse quesito, ela serve para que os processos continuem, deem continuidade, até mesmo se às vezes mudar a equipe de recursos humanos, de recrutamento, porque ela já vai ter aprendido a forma que a empresa, né, que os profissionais, que a alta gestão gosta de contratar. Então mudou a equipe, ela vai continuar seguindo nesse processo, porque ela já tem uma base de dados histórica para continuar esse processo. Nossa, isso é muito legal, né? Imagina, cada recrutador, cada empresário, cada empresa tem uma forma de contratar, né? Tem os seus critérios, né?
Agora imagina a inteligência artificial aprendendo os critérios da empresa, aprendendo os critérios daquela recrutadora, né, para que ela possa praticar e fazer boa parte do trabalho dela ou do empresário a facilitar isso, né? Então, numa grande escala, pode ser algo assim bem sensacional mesmo, muito bom. E para que a gente possa ter uma leitura, Letícia, na forma prática de tudo isso, a gente tem algum case, alguma situação assim que gerou esse impacto na prática? Não, temos sim. Até contar aqui uma história recente, inclusive, que aconteceu na VivaWorks. Primeiro ponto, a gente conseguiu, com o uso da plataforma, da inteligência artificial, aumentar em 50% a quantidade de candidatos nas nossas vagas e reduzir em 40% o tempo de contratação. É bastante coisa. A gente sabe que fechar vagas está cada vez mais difícil, leva no mínimo 20, 30 dias, a depender da vaga, pode levar até 2 meses se for uma vaga muito estratégica. Então, a gente conseguiu esses resultados. E falando de um case, né, mais prático, assim, mais para vocês entenderem e ilustrar um pouco, a gente abriu uma vaga no final ali de janeiro, né, de assistente financeiro administrativo, e nós recebemos, a gente consegue quantificar com a plataforma qual que está sendo a força da marca empregadora, o interesse nessa área, o interesse dessa vaga. Então, nós recebemos em acessos mais de 2.200 acessos na vaga, pessoas que se interessaram em pelo menos ver a descrição ali, ler. A gente recebeu 191 pessoas interessadas, que pelo menos colocaram um contato ali na plataforma interesse, participar do processo, e 103 pessoas de fato finalizaram o currículo. É uma quantidade, é uma amostragem muito boa, a gente sabe. E desses, né, nós tivemos profissionais que foram reprovados porque eram fora da localização ou não tinham o tempo de experiência necessário, mas nós tivemos também profissionais que chegaram ali na fase final de entrevista, de teste, e com certeza a gente só tinha uma vaga, né, uma oportunidade em aberto, uma posição, mas com certeza os últimos profissionais ali que ficaram bem qualificados, e uma próxima oportunidade, com certeza a gente vai chamá-los novamente para uma conversa, né? Então, isso é legal porque eu sei que tem 2 lá muito bons, daqui 2, 3 meses, se eu precisar abrir, ou a empresa crescer, a equipe crescer, eu já sei onde eu vou procurar esses candidatos. Eu vou ficar procurando em WhatsApp, em LinkedIn, Facebook, porque eu já tenho, né, esses candidatos na minha plataforma. Legal. Falando que você já tem esses candidatos, né, que você não contratou nesse momento, como que você ia reaproveitar eles nesse momento de uma nova vaga? Me explica um pouco melhor como que isso funciona. Legal. Bom, o que que acontece? A plataforma, né, que a gente utiliza vai criando seu próprio banco de talentos de candidatos que entram por meio das vagas, ou então, né, a gente sabe que tem empresas que têm uma admiração maior pelos profissionais, e tem muitos profissionais que falam, olha, eu quero me candidatar, eu quero entrar nessa empresa, pode não ser agora, mas que seja depois. Então, eles entram via banco de talentos diretamente, não especificamente por uma vaga. E o que que acontece? O recrutador, na hora que ele vai abrir uma oportunidade, ele tem um banco de talentos que pode ser construído em 2, 3 meses, já tem uma grande quantidade de talentos. O que que acontece? Ao invés dele já abrir e sair divulgando essa vaga anunciando, não, ele vai acessar o banco de talentos dele e vai fazer filtros. Olha, vamos pensar em um consultor comercial, preciso de um homem entre 25 e 40 anos que tem experiência na área comercial, que tem uma formação ali em administração, gestão comercial ou áreas afins, e algo nesse sentido, segmento de tecnologia, por exemplo. Você vai fazer esse filtro, né, na plataforma, e ele vai trazer ali 40 profissionais, por exemplo. E aí você não começa o processo do zero, porque você vai ter a possibilidade de enviar um convite para esses talentos. Então, fala assim, olá, João, venha participar, né? Você está sendo convidado para participar do processo seletivo de consultor comercial na VivaWorks. Acesse esse link e finalize sua candidatura, por exemplo. Então, assim, você não precisa começar do zero, né? A plataforma justamente ajuda muito nesse sentido. Legal. Então, a impressão é que quanto maior a sua base de banco de talentos, né, quanto por mais tempo que a empresa está crescendo esse banco de talentos, acaba ficando mais fácil a contratação, porque você consegue atrair mais pessoas para aquela vaga, é isso? É isso mesmo, Diógenes. Acho que a gente trabalha muito com o recrutamento, a gente tem que pensar muito como marketing, como funil, né? Então, quanto mais pessoas entram ali
na porta de entrada, a gente vai qualificando, vai se candidatando, a gente consegue depois trabalhar essa base, né? Acho que dados hoje tem uma riqueza enorme, seja para a área comercial e a área de recursos humanos e principalmente de recrutamento vai ter que começar a pensar dessa forma. Olha, eu preciso de mais talentos, eu preciso desses talentos na minha base. Posso não utilizar agora, mas lá na frente eu vou utilizar. Então, é importantíssimo fazer essa virada de chave, entender da importância de dados, de contexto, de ter talentos e de saber trabalhá-los. Porque o que acontece? A marca empregadora, ela também justamente precisa fazer esse papel de relacionamento com candidatos. Olha, não foi dessa vez, mas você vai ficar aqui no meu banco de talentos, numa próxima oportunidade, você não vai vir até mim, eu vou até você porque eu já tenho seus dados, né? Legal, legal. Letícia, você que está trabalhando com mais de 200 recrutadores e empresários, qual o feedback que você tem recebido deles na prática, assim, no dia a dia, na utilização de uma plataforma como essa? Olha, acho que está sendo bem positivo os feedbacks em relação a isso, porque eles conseguem otimizar seu dia a dia na questão de, olha, tá muito legal verificar, eu sei qual que é o tempo de que eu tô com essa vaga em aberto, por exemplo, já sei quantos candidatos eu recebi, eu sei que eu tenho, por exemplo, 5 candidatos que eu já mandei ali para etapa de entrevista, já descartei ali ou reprovei determinados candidatos porque é fora da localização e a vaga é presencial. Então, assim, eles têm dados para trabalhar. Olha, eu recebi uma amostragem pequena de dados, vamos desenvolver uma estratégia para aumentar a quantidade desses candidatos. Eu sei que eu já tenho, em 3 meses, eu já abri 15 vagas, já fechei tantas vagas. O tempo médio de fechamento das minhas vagas é de 20, 22 dias. Nossa, antes eu não sabia, mas eu tenho certeza que passava de 30. Então, é muito legal saber que a gente também está, digamos assim, educando os nossos clientes nesse sentido de olhar para dados. A gente sabe da importância porque a gente precisa mostrar o nosso trabalho também para a alta gestão, né, para a diretoria. Então, está sendo legal fazer essa mudança de mentalidade. Muito bom, Letícia. E para quem está nos assistindo e deseja melhorar seu processo de recrutamento e seleção e transformar isso com a tecnologia, o que você recomenda que faça, Letícia? Legal, Diógenes, muito bom. Bom, a dica que eu deixo é comece a utilizar tecnologia com inteligência artificial, principalmente para esse processo de recrutamento. E para isso, nós vamos disponibilizar um link aqui na descrição para que vocês testem gratuitamente uma plataforma de recrutamento com inteligência artificial. Excelente, não perca essa oportunidade, gente. Nos sigam no nosso canal e fiquem por dentro de inovação, tecnologia para RH que aproxima os seus colaboradores da sua empresa. Até a próxima. Até mais, pessoal.